Permita-me que quebre o protocolo institucional, meu caro amigo António Arnaud, e que o saúde a si e na sua pessoa saúde Coimbra. Naturalmente, com uma palavra também de simpatia particular para com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, os senhores deputados da Assembleia da República, os dirigentes da saúde que aqui estão presentes, os senhores bastonários e tantos dirigentes da saúde e tantos profissionais de Coimbra e do resto do país. Também para si, Dr. Martins Nunes, o nosso obrigado por ter feito de Coimbra hoje um momento de grande felicidade para todos nós, que desde manhã trabalhámos arduamente num Conselho de Ministros temático dedicado à saúde, numa experiência que foi única. Nunca um governo tinha dedicado um Conselho de Ministros à saúde e nunca esse Conselho de Ministros tinha demorado tanto tempo. Isso pode significar alguma coisa, mas significa que nós quisemos vir a Coimbra. Porque Coimbra faz bem à saúde. Coimbra é, de certa maneira, o refúgio de todos aqueles que procuram, em cada momento, encontrar o alimento que por vezes falta, quer na convicção, quer na doutrina, quer nas ideias. E quando olhamos para si, permita-me que o trate assim, meu caro amigo António Arnaud, nós olhamos para aquilo que o futuro nos pode fazer construir com a aprendizagem daquilo que o passado nos ensinou. O seu passado, que é também hoje um presente, é o passado dos construtores. Por este filme que aqui vimos, passaram tantos dos construtores, os mais conhecidos, os mais relevantes, dispenso-me de renovar o nome dos que passaram no filme, mas de todos aqueles que estão nesta sala e que fazem parte não dos 120 mil, porque está aqui a senhora bastonária de horas enfermeiras, eu tenho que retificar os 123 mil que hoje constituem e trabalham no Serviço Nacional de Saúde. É por isso que o Governo está com justificado otimismo pelo conjunto de reformas que hoje foram aprovadas no Conselho de Ministros. E repare, falei-vos há pouco de que foi a primeira vez que um Governo da República consagrou um Conselho de Ministros temático à saúde. Mas foi também a primeira vez que um Governo da República, pouco mais de 9 meses de ter tomado posse, ousou apresentar tanto trabalho político, depois de ter executado até ao dia de hoje mais de 60% das medidas e iniciativas que constam do seu programa. Ou seja, mais de 60% dessas medidas estão lançadas, algumas já executadas, outras em execução. Nós temos bem a consciência de que se trata de uma viagem para uma legislatura e que a nossa obrigação é deixar àqueles que nos sucederem um Serviço Nacional de Saúde mais vigoroso, mais forte, mais moderno, mais reformado e que possam a seguir, quando nos sucederem, fazer melhor do que aquilo que nós possamos ter feito. Essa é a nossa preocupação. Mas, meus caros amigos, fazer bem pelo Serviço Nacional de Saúde é revisitar o tempo, é olhar a história, é refletir sobre aquilo que foi a obra daqueles que o construíram. Mas, acima de tudo, aquilo que os portugueses querem, aqueles que estão lá fora, aqueles que têm menos condições de vida e que vivem com piores expectativas, é que nós façamos alguma coisa por eles. E, portanto, é preciso trabalhar, é preciso reformar. E não se reforma com os olhos postos apenas e só no passado. É preciso ter também a coragem de, algumas vezes, introduzir algumas rupturas. É preciso não ser conservador. E, meu caro António Arnaud, sendo como é um homem de esquerda, quantas vezes nós vemos o conservadorismo tão longe da esquerda, tão centrado na direita e às vezes mesmo em algumas corporações que deviam ser motor da transformação e acabam por ser agentes de imobilismo. Não foi esse o caso, por exemplo, com um dos documentos importantíssimos que hoje foi a Conselho de Ministros e foi aprovado. E eu quero saudar a coragem dos bastonários das ordens profissionais aqui presentes por terem sido capazes de assinar um documento em conjunto, ou melhor dizendo, de validar esse documento, o Ato em Saúde, para criar condições que haja um diálogo intercooperativo entre profissões, que é um diálogo adulto, que é um diálogo onde não se discute protagonismos, onde não se discute poderes, discute-se apenas competência, saber, ciência, cooperação. Por isso, meu caro bastonário José Manuel Silva, porque sei que talvez a sua posição tenha sido a mais difícil de todas, fica aqui o reconhecimento, não meu, do Ministro da Saúde, mas de Portugal e dos portugueses. Mas, nesta viagem para a transformação, para a modernidade, nós não estamos a fazer nada de novo. Não estamos a inventar os amanhãs que cantam.
estamos a olhar para o António Leal Lopes, estamos a olhar para a Maria de Belém Roseira, estamos a olhar para tantos que estão nesta sala e estamos a pensar se estaremos todos à altura de dar sequência ao trabalho que cada um deles foi fazendo no seu tempo. Eu acredito que sim. Acredito que hoje, neste Conselho de Ministros, se deram passos muito significativos para transformar o modelo de governo. É mais difícil transformar o modelo de mentalidades. Eu sei que o que sai nas notícias hoje é mais saber se é proibido fumar à porta das escolas ou à porta dos liceus ou dos hospitais. Porque isso é isso que a espuma da comunicação social muitas vezes sente como mais interessante, mais apelativo. Mas eu quero dizer que nós hoje retomamos uma ideia que foi uma ideia positiva, criada no tempo do governo em que Maria de Belém Roseira foi ministra, que foram os Centros de Responsabilidade Integrada. Eles hoje estão na lei, foram aprovados no decreto-lei, estão agora em condições no próximo ano de ser lançados. E, finalmente, nós temos condições para que os hospitais trabalhem com dedicação ética, diria eu, dedicação moral, dedicação profissional. Porque há uma coisa que não se transforma em exclusiva, que é a ética, a decência e aquilo que é a relação com quem nós trabalhamos. Eu percebo a preocupação que o Dr. António Arnaud tem com a necessidade de impor regras de fixação. Mas, acima de tudo, os médicos e os enfermeiros trabalharão lá e estarão lá se estiverem motivados. E não apenas pelo dinheiro. É certo que o dinheiro é importante. É certo que a compensação material é importante. Mas nós temos que tratar de maneira diferente aquilo que é diferente. E nem toda a gente tem o mesmo tipo de motivação e o mesmo tipo de vontade. Acredito, pois, que em 2017 nós iniciaremos uma viragem importante na rede de cuidados de saúde hospitalar. Queria também dizer que estamos a caminho rápido do final deste ano. E que boas notícias nós temos para dar aos portugueses. Bom, a maior colocação de médicos de família de que há memória em Portugal. E registrem bem este número. Fecharemos este ano com pouco menos de 500 mil portugueses sem médico de família. Quando chegámos em novembro, havia 1.100.000 portugueses sem médico de família. Mas também estamos neste momento a abrir e a instalar cerca de 684 camas de cuidados continuados integrados. Não chegámos ainda a metade da viagem, porque a nossa sociedade envelhece, porque as nossas famílias estão cada vez mais empobrecidas, porque é preciso, como dizia António Arnaud, adaptar as respostas aos tempos e às necessidades das pessoas. Estamos a fazê-los. Estamos a apostar nas redes de paliativos. Estamos a apostar no apoio domiciliário. Estamos a apostar numa nova dimensão para o papel das profissões, nomeadamente para os enfermeiros. Entendemos que a responsabilidade dos enfermeiros está muito aquém daquilo que deve ser num sistema de saúde moderno, eficaz e seguro. Temos também boas notícias naquilo que é o dever da República em se mostrar tal como é, com transparência, sem medo, sem nenhum tipo de hesitação. Eu recomendo a todos, quando saírem daqui, visitem o portal do Serviço Nacional de Saúde. Um instrumento mais moderno, que em termos europeus é considerado já hoje um exemplo, em que tudo é mostrado. O nosso desempenho, os nossos indicadores, o que está bem, o que está mal. Devo confessar que para mim é um conforto, porque quando vou à Assembleia da República já sei que os deputados da oposição têm alguns prints do portal e, portanto, é mais fácil até a confrontação política. Mas nós assumimos que no SNS está muita coisa por fazer. Há muita coisa que está mal. Ainda hoje vimos as notícias do relatório de acesso. De 2014 para 2015 a situação agravou-se. Felizmente este ano estamos a recuperar. Estamos a melhorar. Mas não estamos onde queremos estar. Fizemos um acordo histórico com as farmácias comunitárias portuguesas. Conseguimos ter condições para que as farmácias sejam aliadas dos utentes, dos cidadãos, dos contribuintes. Porque há também uma coisa que vos digo enquanto estiver ministro. Nunca vos direi que é possível tocar o sol com as mãos. Dir-vos-ei sempre que a escassez de recursos implica que em cada momento o país faça escolhas que são escolhas criteriosas, objetivas, onde não será possível dar sempre, em cada momento, tudo a todos em iguais condições. Mas a nossa obrigação é começar por definir prioridades e dar àqueles que mais precisam aquilo que eles emergentemente necessitam. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, meu caro Dr. António Arnaud, não posso estar mais de acordo consigo. Começa por ser uma sustentabilidade ética, onde os valores da decência, da proibição, da racionalidade, da exigência, do rigor, predominam sobre o despesismo, sobre o gasto mal feito, sobre a negligência, sobre o descuido. Mas há coisas tão poucas que podem ser feitas, como, por exemplo,
ter uma relação de humanidade com quem nos procura, sermos capazes de cumprir horários, sermos capazes de dar a mão a quem nos estende a mão, pedindo em condição de sofrimento alguma da nossa atenção. É por isso que também hoje, e perdoem-me, professor Henrique Martins, eu fazer as despesas da divulgação das suas iniciativas, hoje foi lançada uma aplicação para os equipamentos móveis que se chama o My SNS. Essa aplicação permite, naturalmente, àqueles que são mais webizados e mais eletrónicos aceder à informação, partilhá-la, navegar. Mas permite uma coisa importante. Hoje já é possível, através da área do cidadão, sabermos todos o que é que todos nós fizemos uns pelos outros. Ou seja, quais foram os encargos que, a partir dos nossos impostos, todos deram para resolver os nossos problemas de saúde. É este o caminho. Transparência. Não ter medo de mostrar em nenhuma circunstância o que corre menos bem. Confiança nas pessoas. Confiança nas profissões. Confiança nos sindicatos, nas associações e nas ordens. Nós não temos medo da diferença de opinião. O que nós queremos todos é que o foco seja sempre e só o interesse do cidadão. Temos, por isso, meu caro António Arnaud, meu caro José Martins Nunes, motivos para sair de Coimbra, como diria o povo, de barriga muito cheia. De barriga muito cheia porque temos hoje um conjunto de instrumentos legislativos que nos permitem encarar o difícil exercício de 2017 com mais otimismo. Com pequenas coisas, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas está ali, e com pequenas coisas começámos por ter, em alguns centros de saúde, alguns médicos dentistas, fazendo aquilo que está no programa do Governo, dar maior resolutividade aos cuidados de saúde primários. São estas pequenas coisas que fazem do nosso Serviço Nacional de Saúde uma coisa diferente, mais forte, que honra os princípios da sua fundação, mas que tem em conta que o país de 2016 é um país diferente e é um país relativamente ao qual a nossa primeira obrigação é garantir que os nossos filhos e os nossos netos o recebem em melhores condições do que nós o recebemos. Não faço demagogia, não falo da banca, não falo de outro tipo de situações financeiras. O país é aquilo que o país é e nós todos somos corresponsáveis pela situação que o país vive. Não há neste processo vítimas nem inocentes. Todos nós cometemos ao longo do processo político muitos erros. A diferença estará se formos capazes agora de reencontrar o país consigo próprio, de resolver os problemas do sistema financeiro que são de enorme gravidade, para libertar meios para a sociedade, para o Estado Social, para o bem-estar, para a felicidade. E é esse o nosso objetivo. Contamos com todos, contamos consigo, contamos com a sua palavra amiga que sabe que nos faz muita falta, o seu conselho, às vezes até a sua reprimenda afetiva. Mas isso, meu caro António Arnaud, pode acreditar que para mim, que sou relativamente novo nestas andâncias da política, tem-me feito muito bem. Agradeço em si a todos os que estão nesta sala, agradeço aos profissionais de saúde, peço a todos que se sintam motivados para levar por diante este trabalho e acredito que em 2019, daqui por 3 anos, quando este Governo terminar o seu mandato, o SNS, ao cumprir 40 anos, estará aqui, estaremos todos aqui para dizer que fizemos um bom trabalho. Muito obrigado.